seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal, segunda-feira, dia 20 de novembro. E a gente não podia deixar de trazer as revisões CPA 10 e CPA 20 que vocês tanto gostam e espera a semana inteira para que aconteça, né? Eu sei que hoje é feriado, essa aula é gravada, mas como eu disse, estamos aqui fiéis mais uma semana trazendo questões de CPA 10 e CPA 20 para vocês. Questões que têm caído na prova, assuntos que são cobrados na sua prova, portanto, é de extrema importância que você entenda, tá? Assista essa aula toda, eu espero que você goste, coloca aqui para mim nos comentários se de fato você gostou, se tem alguma dúvida, que a gente vai te ajudar a esclarecer, beleza? Então, bora lá, mão na massa, resolver mais questões de CPA 10 e CPA 20, conteúdo que vai cair na tua prova. Começando! Banco Central, bora lá, questãozinha de Banco Central. O Banco Central emitiu uma nota dizendo estar preocupado com o nível de atividade econômica acima da oferta de produtos e serviços e também do excesso de liquidez no mercado. Com isso, quais serão as medidas esperadas? Então, o que o Banco Central tem que fazer para dar uma controlada, uma regularizada nessa demanda, nesse excesso de liquidez, nessa alta da atividade econômica? O que ele tem que fazer? Bora lá. Vocês já sabem que o Conselho Monetário Nacional, ele determina a meta da inflação. E quem é que tem que cumprir essa meta da inflação? Quem é o principal órgão executor do Conselho Monetário Nacional? Que tem como função principal também, além de fiscalizar instituições financeiras, ele tem que fomentar o pleno emprego, ele também tem que controlar a nossa estabilidade econômica, o Banco Central. Então, o que ele vai fazer para que ele ajuste o nível de atividade econômica e também regularize esse excesso de liquidez? Muito dinheiro rolando no mercado, muita gente com possibilidades de compra de veículo, de compra de imóvel, está tendo muita oferta. Então, quando tem muita oferta, muita gente comprando, muito dinheiro em circulação, o que acontece? A inflação, as pessoas vão comprando, financiando, e a inflação vai só aumentando, tá? Então, vamos ver aqui o que o Banco Central vai ter que fazer. Primeiro, aumentar o recolhimento compulsório. O que é o recolhimento compulsório? Toda instituição financeira tem como obrigação, compulsório, obrigatório, depositar uma parte do seu depósito à vista no Banco Central. Então, a instituição financeira vai ter que pegar uma porcentagem determinada e terá que, desse dinheiro, deixar guardado lá no Banco Central. Então, se a instituição financeira, se o Banco Central determinar aqui, um exemplo, a taxa do compulsório é 10%, mas para quê? Para frear a economia, para que tenha menos dinheiro em circulação no mercado, vamos então aumentar a taxa do compulsório para, sei lá, hipoteticamente um valor bem gritante, uma porcentagem bem gritante, 20%. Aumentando em 20%, a instituição financeira terá que guardar mais dinheiro dentro do Banco Central. Com isso, ela terá menos dinheiro para emprestar para a população. Assim, tendo menos dinheiro para emprestar para as pessoas, a taxa de juros aumenta. E para que selecione mais ainda quem vai buscar o dinheiro, quem vai poder pegar emprestado o dinheiro com essa instituição financeira que foi obrigada a guardar mais dinheiro no Banco Central. Então, com isso, vai reduzindo esse excesso de liquidez. Menos pessoas terão possibilidade de ir lá pegar financiamentos, ou vai ter menos dinheiro circulando na economia. Isso porque o Banco Central determinou que terá um aumento na taxa do depósito compulsório. Então, sim, é uma possibilidade, é uma medida esperada pelo Banco Central. E agora, número 2, aumentar a emissão de papel moeda. Bora lá.
Se o Banco Central aumentar a emissão de papel moeda, você concorda comigo que terá mais dinheiro em circulação? Então, assim, vai aumentar ainda mais esse excesso de liquidez, vai deixar mais preocupado ainda o Banco Central com a nossa atividade econômica. Então, aumentar a emissão de papel moeda é uma medida expansionista, totalmente diferente de aumentar o depósito compulsório, que é uma medida contracionista. Contrair, frear o mercado, diminuir o dinheiro de circulação. Expansionista, expandir o mercado, aumentar a emissão de papel moeda, reduzir as taxas de juros, assim estimulando que as pessoas peguem mais empréstimos, que tenha mais dinheiro em circulação, aumentando mais ainda o excesso de liquidez. Então, a segunda é totalmente ao contrário do que a gente precisa. E a terceira, aumentar a taxa de juros. Sim, com toda certeza. Aumentando a taxa de juros, você vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes no banco pegar um empréstimo, antes de fazer um financiamento de veículo, antes de fazer um financiamento imobiliário. Eu vou pensar também, e qualquer outra pessoa que for ao banco e perceber que a taxa de juros está mais elevada, que ele irá pagar mais juros, vai pensar 2, 3, 4, 5, 7 vezes antes de pegar o empréstimo. Então, sim, também é uma medida que o Banco Central precisa adotar para solucionar esse nível de atividade econômica que está acima excessivo de ofertas de produtos e serviços e também ajustar esse excesso de liquidez. Então, 1 e 2, a nossa letra certa seria a letra B, tá? Aqui, ó, tá errado. É 1 e 2, letra B. Beleza? B de beleza? Então, fechado. Ó, letra B é a certa. A 1 e a 2, que são medidas contracionistas. Isso aí, eu gostei da sua participação. Vamos embora para mais uma questão. A avaliação interna de risco tem como objetivo, lembra lá na nossa aula que eu explico sobre a abordagem baseada em risco, que é uma forma de, digamos, mais justa, mais controlada, mais organizada de fazer uma avaliação do produto, serviço, do cliente, dos seus participantes, dos seus colaboradores, dos seus terceirizados? Então, perfeito. A avaliação interna de risco ela tem como objetivo o quê, gente? Primeiro, identificar e mensurar o risco de utilização de produtos e serviços que são desenquadrados para o perfil de investidor do cliente. Isso aqui é o API, tá? Então, a letra A está errada. Letra B, ampliar a mensuração de risco do mercado mediante crises econômicas? Não tem nada com ampliação da mensuração de risco, tá? Isso aqui é uma avaliação interna que é feita do produto, se o produto está adequado para o cliente, se o cliente ele está utilizando os produtos que é adequado ali com a conta dele, com os padrões da conta dele, se ele é um cliente, qual é a avaliação desse cliente, se ele tem uma conta poupança, se ele é um cliente INSS, se ele é um cliente que movimenta 1 milhão por mês e tá lá informando na conta dele que ele recebe 1.200 por mês, olha só que diferença. Então é justamente por isso. Letra C, identificar e mensurar riscos de utilização de produtos. Vamos lá. Identificar e mensurar riscos de utilização de produtos, serviços e tecnologias para a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico no mercado. Olha o último exemplo que eu dei aqui para vocês. Se o cliente movimenta 1 milhão por mês, mas na conta dele, lá no cadastro dele, está informando que ele recebe 1.200. Tem alguma coisa bem errada aí, né? Como é que ele movimenta 1 milhão se na conta dele está informando que ele recebe um salário mínimo, digamos? Alguma coisa está muito errada. Essa movimentação está muito diferente da normal, né? Então, letra C está perfeitamente errada. Esse cliente ele pode estar tendo indícios de lavagem de dinheiro. Então, a avaliação interna de risco, a abordagem baseada em risco, é para poder minimizar, mitigar a lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico no mercado. Mas vamos ler a letra D. Ampliar os conhecimentos dos colaboradores a respeito da oscilação do mercado. Não, de forma alguma. Para isso, ele vai ter que estudar mais sobre as oscilações do mercado em si. Opção certa, letra C. Beleza, perfeito. Mais uma questão pra gente. Carlos acabou cometendo crime de lavagem de dinheiro. Putz, caraca, Carlos, que bad, hein?
e foi constatado que o valor ganho nessa operação ilícita foi de 11 milhões. Uau! Diante disso, Carlos poderá. O que vai acontecer com o Carlos, já que ele foi pego com a mão na massa, fazendo besteira, lavando dinheiro? Bora lá. Ele pode sofrer uma multa de, no máximo, 20 milhões? Apenas isso? Olha, gente, as penalidades da lavagem de dinheiro pode acontecer o quê? Multa de teto, limite máximo de 20 milhões ou o dobro do valor ilícito. Exemplo, Carlos conseguiu 11 milhões aí na lavagem de dinheiro. E então, se ele for penalizado, se ele tiver que pagar uma multa de o dobro do valor da operação ilícita, então, Letícia, ele vai pagar 22 milhões? Não, porque o teto é 20 milhões. Se o juiz, se for feita toda uma análise e tal, uma investigação, e for determinado que ele terá que pagar uma multa de o dobro, independente, terá o dobro da operação, do valor lavado, que seja, o teto é 20 milhões. O teto é 20 milhões. Mas não é só a multa, gente, ainda tem mais. E ele ainda vai passar por uma pena. Pena de 3 a 10 anos, podendo ser aumentado essa pena ou reduzida. Ela pode ser aumentada caso percebam que foi uma quadrilha, ou pode ser reduzida se houver delação premiada, tá? Se esse criminoso ajudar a encontrar os outros criminosos, ou quem ali ajudou ele a praticar essa lavagem de dinheiro, ou ele informando como é que foi, o que ele lavou, aonde aconteceu, enfim, ele dando informações privilegiadas desse caso. Informações sobre esse crime de lavagem de dinheiro. Então, se ele der informações, a pena pode vir a ser reduzida, tá? Como incentivo para que ele, de fato, conte o que aconteceu. E, caso seja quadrilha, realmente aconteça algo bem mais grave aí, também pode vir a ser aumentada, tá? Então, vamos lá. O que pode acontecer? Sofrer multa de, no máximo, 20 milhões apenas? Não, não é apenas, tá? É 20 milhões e tem mais. Sofrer multa de, no máximo, 20 milhões ou pena de reclusão de 3 a 10 anos? Não, Letícia, não. Porque tá a palavra ou, não é ou, é e. 20 milhões e pena de reclusão de 3 a 10 anos, podendo ser aumentada ou reduzida. Sofrer multa de, no máximo, 22 milhões. E, além disso, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Olha só que pegadinha, hein? Não é no máximo 22 milhões, é no máximo 20 milhões. Se tivesse 20 milhões aqui, ó, vintinho, essa seria a opção correta. Entretanto, não. A opção correta é letra D, nenhuma das alternativas abaixo. Perfeito? Entendido isso? Legal, bora para mais uma questão. Sobre o Sistema Financeiro Nacional, pode-se afirmar que, número 1, a CVM regula o mercado de balcão e os administradores independentes. Então, ela faz a regulação do mercado de balcão. A CVM, ela regula o quê, gente? Tudo que é referente a valores mobiliários. Ó, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Tudo que é referente a avaliações, fiscalizações de valores mobiliários, tá? É com a CVM. Ela faz, de fato, essa regulação. Inclusive, mercado de balcão e os administradores independentes também. A primeira está correta. Segundo, a Previc concede registros à Previdência Complementar fechada? Sim, com toda certeza. A Previc, ela concede registros, sim, da Previdência Complementar fechada. E, Letícia, da Previdência Complementar, a Previdência Complementar aberta. Quase um trava-línguas, né? Previdência Complementar aberta é a SUSEP. Então, a SUSEP, ela concede registro da Previdência Complementar aberta. E a Previc da fechada. Também tá certo a segunda. E a terceira? Os derivativos são fiscalizados, pelo Banco Central? Quê? Derivativos são fiscalizados pelo Banco Central? Lembra que eu falei aqui na primeira que tudo que é referente a valores mobiliários, a CVM faz a regulação? Sim. Derivativos?
Não é o Banco Central, derivativos é a CVM. O Banco Central, ele fiscaliza as instituições financeiras. As instituições financeiras, que são bancos comerciais, bancos de investimentos, sim. O Banco Central fiscaliza os bancos de investimentos. Mas espera aí, Letícia, um banco de investimento, ele comercializa valores mobiliários. Não seria a CVM? A CVM, ela fiscaliza as movimentações que são feitas dentro dos bancos de investimento. Mas o banco em si é fiscalizado pelo Banco Central, ok? Então, a nossa opção certa é a letra D, 1 e 2. Entendido isso? Tirou essa dúvida, né? Eu tenho certeza que você quase caiu na pegadinha, mas fica tranquilo que aqui a gente te ajuda a entender tudo que você precisa para você tirar a nota máxima possível na sua prova, beleza? Bora para mais uma. São considerados produtos de investimento segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimento. O que é considerado produtos de investimento? Primeiro, previdência complementar. Previdência complementar não é considerado um produto de investimento, para sua surpresa e para surpresa de alguns. Mas, Letícia, na Previdência o cliente investe dinheiro e ele deixa guardado e tem rentabilidade e pode ter mudança e tem isso, investe em ações e dentro do fundo tem... Calma. Previdência complementar não é um produto de investimento, tá bom? Não é considerado produto de investimento. Número 2, ações e derivativos. Ações e derivativos, sim, com toda certeza, são considerados produtos de investimento. Fato. Caderneta de poupança? Caderneta de poupança também não é considerado produto de investimento. Mas Letícia investe o dinheiro e tem rentabilidade. Não, também não é considerado. E 4, debêntures. Sim, com toda certeza. Debêntures, que são títulos de dívida emitidos por instituições, né? Por empresas, no caso, são também considerados produtos de investimento. Nossa opção certa é o número 2 e número 4. Letra C. Letra C. Arrasou. Letra C é a nossa opção correta. Agora mais uma questão, bora lá. Deixa eu tirar isso aqui da frente para você conseguir ler melhor. Na última avaliação de uma empresa classificadora, uma companhia que tinha rating B teve seu rating alterado para A. Bom, subiu bem. É de esperar que os preços dos títulos dessa companhia, após essa alteração de rating, o que acontece, gente? Nessa avaliação feita por uma empresa, os ratings são, a classificação é assim, ó. Exemplo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. A. E depois vem B e B. Aqui, vou até mudar aqui a canetinha. Quando uma instituição financeira, por exemplo, é classificada com rating AAA, significa que essa instituição financeira tem o mínimo de risco possível para os investidores, tá? Então, ela é uma instituição financeira extremamente sólida, já que ela tem essa fama, ela já é classificada como uma instituição financeira extremamente sólida, que ela vai realmente ter um mínimo de risco de crédito possível. É muito impossível dessa empresa da calote ou dessa instituição financeira da calote. O que ela vai fazer? Ela vai pagar uma taxa menor. Sim, porque você vai correr o menor risco possível. Contrapartida, você vai ter uma rentabilidade também bem menor. Então, digamos que uma instituição financeira com rating AAA, ela vai ter uma taxa de retorno de, sei lá, 0,5%. 0,5% ao mês. Já uma outra instituição financeira que tem um rating AA, ela vai ter 0,75, digamos. Gente, isso aqui é tudo hipotético, tá? É só números redondos para que você entenda melhor. E uma instituição financeira que tem o rating A. O rating A, tá, ela tá bem, mas não tá tão bem. Ela tem um risco menor de dar calote, mas também não é tanto. Tem que ter o pé atrás.
Então, digamos que ela tenha que pagar 1% ao mês para que o cliente se sinta estimulado a investir nela, já que o rating dela não é ali dos tão bons. E BBB? Pô, BBB tá abaixo do A. Então, essa aqui vai ter que pagar 1,5%, essa vai ter que pagar 2% e essa aqui vai ter que, sei lá, pagar 3% ao mês para que, gente, isso aqui é tudo hipotético, tá? Para que o cliente se sinta estimulado. Fala assim, putz, essa instituição financeira, ela tem uma classificação B. Caramba, mas, assim, ela paga 3% ao mês. Vale a pena o risco. Entendeu? É uma pessoa que já tem mais estômago, digamos assim, né? Para correr risco. Caso essa empresa aqui, essa instituição financeira B venha a quebrar e não pague ele. Entende? Então, o que acontece? Se ela tinha uma classificação B e subiu para um patamar 3 elevados acima, significa que ela tem menos risco ainda de dar calote. Contrapartida, ela vai pagar uma taxa menor. Entendeu? Já que você tem menos risco, a sua taxa também de retorno é menor. Se você corre mais risco, mais assim, se você tá propenso a ter mais aventura e tal, você vai ter mais adrenalina. Se você não quer, um exemplo, vou pular de paraquedas. Caraca, é uma adrenalina incrível, mas é um risco muito grande. Eu vou ter um retorno de ter uma adrenalina, uma sensação, uma experiência, um visual pulando de sensacional. Mas o risco também é tremendo, né? Do paraquedas não abrir, do avião cair, ou que seja. Mas aí eu vou pular sei lá, vou pular, não sei, de uma cadeira pro chão. Eu não vou correr risco nenhum. Risco de me machucar zero quase. Mas, compensação, não tem adrenalina nenhuma. Você entendeu a comparação, a analogia que eu fiz aqui pra você? Então, perfeito. Vamos às opções. A, não sofre alteração. É claro que sofre, eu já te provei isso. B, aumente. Então, o título dessa companhia, após essa alteração de rating, ela aumente. Peraí, na última avaliação de uma empresa classificadora, uma companhia teve seu rating alterado para A. É de se esperar que o preço dos títulos dessa companhia, após essa... Então, o preço do título, ele vai aumentar. Nesse caso, ele vai se tornar um pouco mais caro, tá? Por quê? Porque ele tem menos risco. Letra B. Letra C, diminua. Iria diminuir se a classificação dela fosse que corresse mais risco. Beleza? E D, não podemos definir nada apenas com alteração de rating. Claro que pode, tanto pode como existe e é necessário, tá? Então, a letra certa, letra B. A alteração, ela venha aumentar. O preço desse título aumente um pouco porque ele acaba sendo um pouco mais caro, porque o seu risco é bem menor. Opção certa, letra B. Entendido isso? Seguindo para mais uma questão. Analise as alternativas abaixo sobre títulos de investimento. 3 títulos de investimento, no caso 2, né? Porque um se repete. CPR é um título emitido por produtor rural. Essa é uma questãozinha clássica de CPA 20, gente. Quase todas as provas caem esse assunto. CPR, cédula emitida pelo produtor rural. Gente, vamos lá. CPR, o seu nome já fala, cédula do produtor rural. É um título emitido pelo produtor rural. Fato. A primeira está certa. CCB é um título emitido por instituição financeira para captar recursos. Então, a instituição financeira capta recursos através do CCB? Tem certeza? Não, não é. Gente, CCB lembra muito aquele título, o CDB. Lembra muito o CDB. Então, é justamente para poder te trazer uma confusão, tá? É um título emitido por instituições financeiras para captar recursos. Gente, CCB é uma cédula de crédito bancário e é emitido pelo próprio devedor, tá? Então, não é emitida por uma instituição financeira, mas sim pelo próprio devedor. E o CPR possui isenção de imposto de renda? Sim, possui sim isenção de imposto de renda, assim como a LCI, LCA, CRI, CRA, que são de imóveis e agronegócio e tem isenção de imposto de renda. Então, a terceira também tá certa. Opção certa, letra C. Sensacional, cara. Brilhante.
Fizemos aqui rapidinho o simulado. Eu quero te mostrar aqui bem breve da onde eu tirei esses simulados do nosso site de simulados. Através desse site de simulados, você consegue fazer as questões mais recorrentes da prova. E que é isso, Letícia? Peraí, Black Friday? Sim, o meu certificado está com Black Friday antecipada, maratona bancário. Se despeça de 2023 contratado e com estabilidade financeira. Cursos com 30% off. Todos os nossos cursos estão com 30% de desconto. CPA 10, CPA 20, CE, nosso fábrica de bancário que te ensina tudo o que você precisa para que você venha a ser um candidato diferenciado no processo seletivo. Bancários que vendem para que você venda muito todos os dias dentro do banco e muito mais. Todos os nossos cursos, 30% de desconto até o final, até algumas semanas agora aqui de novembro. Não perde essa oportunidade, tá? Ó, acessar ofertas dentro aqui do nosso site de simulados ou aqui embaixo, nos links aqui, você consegue ter acesso e aproveitar essa oferta da nossa Black November antecipada, tá? Não perde essa oportunidade de você começar a estudar com a gente, tirar a sua certificação financeira e conquistar a sua vaga no banco rapidamente, em pouquíssimas semanas, e finalizar o ano com chave de ouro, realizando os seus sonhos, aqueles que você construiu lá no meado do ano, lá no início do ano, de entrar para o banco, tirar a certificação financeira, construir uma carreira bancária, uma carreira da qual você se orgulha, tá bom? Grande beijo, até mais, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!